Atenção para as manchetes do programa de hoje. Economia solidária, a solução para a crise no Brasil? Professora e mestrando participam do programa Nas Entrelinhas de hoje. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas. Nesta quarta-feira, todas as quartas-feiras, 10h30 da manhã, nós apresentamos esse programa. Excepcionalmente, no dia de hoje, não está presente a professora Samantha, que participa do programa, mas nós temos dois convidados especiais que participam desse nosso programa de hoje. A professora da ESAG UDESC, a professora Luciana Ronconi, e também está presente o mestrando, que foi aluno da Administração Pública da ESAG, o Luiz Felipe Goldfelder. Heineke, é esse pronúncia? Pronúncia correta? Sim. Às vezes as palavras um pouco difíceis de pronunciar, mas enfim, o Luiz Felipe, ele iniciou em Balneário Camboriú. E você concluiu lá ou concluiu aqui em Florianópolis? Concluí em Balneário Camboriú. Concluiu lá em Balneário Camboriú. Portanto, aluno lá de Balneário Camboriú. Hoje está no mestrado. Está há quanto tempo já no mestrado? Desde agosto do ano passado. Setembro. Já estás encaminhando a tua dissertação. Está a caminho. Estamos agora na fase de disciplinas, então até o final do ano estamos qualificando aí. Ok. Então esses são os dois convidados de hoje. A professora a Luciana esteve inclusive no ano passado fazendo um pós-doutorado na Europa, esteve em Portugal. Então isso é um dado importante também, trazendo as experiências de lá para cá. Mas, professora Luciana, eu queria iniciar perguntando para ti, qual é a diferença entre economia social e economia solidária? Sim, antes de mais nada, bom dia a todos, né? É um prazer estarmos aqui hoje. Eu poderia dizer assim que existe uma grande diversidade de termos para designar esse campo da economia social, do terceiro setor ou da economia solidária. O conceito de economia solidária, ele tem sido assumido pelo Estado brasileiro, né, pela administração pública, né, que em 2003 criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária. E no âmbito dessa secretaria, a economia solidária ela é definida como esse conjunto de atividades, que pode ser atividades econômicas, né, de produção, distribuição, consumo, poupança ou crédito, que se organizam a partir da autogestão. E o que é essa autogestão? Na verdade, é a propriedade coletiva do capital, né? E também a partir das decisões democráticas, né, dessa participação democrática de fato. Dentro desse contexto estão aí as organizações cooperativas, as associações, as empresas autogestionadas, os grupos solidários, as redes, os clubes de troca também, né? E um pouco assim a partir dessa ideia de empreendimentos econômicos solidários. E o que seriam esses empreendimentos econômicos solidários? Na verdade, são organizações de caráter coletivo, né, aonde o trabalhador ou a trabalhadora, tanto do meio rural como do meio urbano, eles exercem essa gestão coletiva dos seus empreendimentos. Então, é mais ou menos esse o conceito que nós temos de economia solidária no Brasil. Por outro lado, a economia social tem sido um conceito muito utilizado pelos países da União Europeia. Então, particularmente, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Irlanda usam esse conceito, que seria a economia social, esse conjunto das organizações que a partir de atividades de suporte tanto social como econômicas, e aí o econômico não tendo como único objetivo e motivação o lucro, né? São organizações que produzem bens e serviços, né? Com que característica? Com autonomia, né? E tendo como princípio, de fato, a solidariedade social, o poder compartilhado e a natureza democrática nesses processos de tomada de decisão. Então, existe essa, digamos assim, que a economia social seria um conceito mais abrangente, que inclui tanto as organizações que prestam, que produzem e que geram lucros, como as organizações que não geram lucros, né? Mas existe um ponto de encontro entre esses dois conceitos, né? Que, assim, economia solidária, economia social, são conceitos que pressupõem valores da solidariedade, da democracia, na verdade, do humano como tendo o seu papel mais importante, né? Acho que essa é a grande diferença. Luiz Felipe, algum complemento nessa conceituação da diferença entre economia social e economia solidária? Eu vejo que, complementando o que o professor Luciano trouxe, a gente entende como economia solidária, então, um movimento, né, que busca
desde da sua concepção, uma nova sociedade, né? Um novo tipo de trabalho, de economia, né? Não baseado só na questão da viabilidade econômica, mas sim também alguns conceitos que a gente tem, por exemplo, principalmente a questão da autogestão. Exatamente. Né? O que seria essa autogestão? É todos tomarem decisões em conjunto. Então, é engraçado quando a gente trabalha com grupos de economia solidária que a gente vê a relação entre as pessoas, né? Todos são donos, então todos tomam decisões juntos. Então é um processo diferente do que a gente tem hoje de tipos de organizações que a gente tem no meio comercial, né? Por isso que a solidariedade é um elemento bastante importante, né? Tanto na economia solidária como na economia social. Sem dúvida. Bom, professora Luciana, qual é o contexto da criação dos sinais? A Senais, como eu falei anteriormente, que adota o conceito de economia solidária. O que significa exatamente Senais? Secretaria Nacional de Economia Solidária. Ela foi instituída em 2003, né? Ela está ligada ao Ministério do Trabalho, né? E, na verdade, a Senais, ela é a resposta a uma mobilização que já acontecia anteriormente em relação ao movimento de economia solidária, né? Então, esse movimento de economia solidária já existia, eles se articulam e, de certa forma, eles reivindicam a criação das Senais. Se sentia a necessidade de ter uma secretaria que formulasse políticas públicas, desenvolvesse políticas públicas mais adequadas à realidade da economia solidária, né? E tanto é que a Senai surge concomitantemente ao Fórum Brasileiro de Economia Social, Economia Solidária, né? Quer dizer, o Fórum seria o principal interlocutor das Senais, né? O Fórum que inclui essas organizações, esses empreendimentos econômicos solidários que eu falei, e que faz parte do Fórum também os gestores públicos ou as assessorias e fomento à economia solidária, né? Então, existe a Senais surge nesse contexto e, portanto, a Senais hoje responde muito a essa demanda, essas reivindicações do próprio movimento da economia solidária no Brasil. Até mesmo a criação da Secretaria Nacional, ela veio de uma demanda do movimento da economia solidária, né? Então a gente tem, por exemplo, 2003 é um marco institucional hoje para a economia solidária, quanto movimento e também quanto institucional também no sentido de política pública. Porque a gente vem numa construção das redes de economia solidária, então quando a gente fala economia solidária, é bom a gente colocar que é uma construção social, dos movimentos sociais que vem desde a década de 70, 80 se fortalecendo e vendo a necessidade de gerar renda também, para que eles possam ter viabilidade econômica e sustentabilidade. E no Fórum Social Mundial de 2001, 2002, foi uma reivindicação até na época para o candidato a presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, que ele criasse um espaço para a economia solidária no governo, isso fosse eleito. E ele eleito, então, criou essa secretaria. Até a gente tem relatos no movimento que se diz que de manhã se criou a Secretaria Nacional e à tarde já se criou o Fórum Brasileiro. O que seria esse Fórum Brasileiro? Seria onde o movimento da economia solidária se representa, né? E o que seria esse fórum? O fórum ele é um espaço democrático de participação, não é uma entidade jurídica, em si um espaço de articulação, mobilização e de representatividade também, né? Então a gente tem no fórum esse espaço de articulação, então entre esses três principais atores que a gente tem, sujeitos, que é os empreendimentos da economia solidária, essas entidades, então entidades a gente tem, por exemplo, a Caritas Brasileira, temos universidades. São entidades de assessoria e de fomento também, não é? E os gestores públicos também, que estão engajados, existe uma rede nacional de gestores públicos que são engajados com a economia solidária. E nesse processo são discutidas as ações estratégicas do movimento da economia solidária. Na verdade, o fórum, assim, ele apresenta demandas, ele sugere as políticas e ele acompanha e executa essas políticas. Quer dizer, ele participa do processo desde a formulação da política até a execução da política, né? E eu acho que isso é algo significativo e relevante dentro desse contexto da economia solidária no Brasil. E pressupõe o contexto de uma sociedade organizada, uma sociedade que pensa a sua economia, a sua política. Isso é fundamental, portanto, a sociedade organizada. Eu acho que uma coisa que nós discutimos sempre é qual é a relação de diálogo que existe, né, entre, por exemplo, no caso que nós estamos falando hoje, Senais e Fórum. Existem relações de diálogos ou não, né? Como que é essa relação de encontro, esse espaço de encontro, né? E o que nós percebemos é que o Fórum tem um papel importante, o Fórum Brasileiro, sim. Eu acho que o Luiz agora também está estudando o Fórum aqui em Santa Catarina, acho que poderia até falar um pouco, como espaço de encontro e diálogo, não é? Entre Estado e sociedade. Quer dizer,
nós percebemos que antigamente existe um preconceito, né, em relação a esses encontros entre Estado e sociedade, mas agora cada vez mais o Estado está próximo de sociedade para ouvir suas demandas e juntos pensar em uma política pública mais adequada, né? Eu vejo que hoje nós temos um movimento muito grande no Brasil e vejo que a economia solidária é um deles, onde os movimentos sociais ou as políticas públicas estão sendo coproduzidas, construídas juntos com a sociedade e a quem a política pública é endereçada, né? Então a economia solidária, por ter esses pressupostos da participação, da autogestão, a gente tem muito forte esse contato com o próprio Estado. Então, hoje a gente vive num momento, né, de Brasil, onde nós temos um plano nacional de combate à extrema pobreza, onde a gente tem o Brasil Sem Misérias, e isso fez com que a gente mudasse totalmente as políticas institucionais do nosso país. Então, a economia solidária, antes, onde a gente tinha uma Secretaria Nacional que fazia um papel de articulação, de buscar levar o tema da economia solidária para outros ministérios, né? Porque a gente, quando fala economia solidária, a gente está falando de questões sociais, culturais, né? N outras dimensões. Hoje nós temos um aporte de recursos muito grande e cada vez mais políticas descentralizadas. Por exemplo, hoje municípios e governo do estado, como Santa Catarina, como o município de Blumenau, Brusque, Joinville, Itajaí, estão com recursos para fomentar a economia solidária. Então a gente passa hoje num processo onde o movimento começa a discutir como é que nós vamos fazer essas políticas acontecerem, que elas sejam efetivas. E então o movimento está agora participando num processo de buscar discutir isso junto com o governo, né, construir junto essas políticas. Então a gente está nesse processo hoje quanto o movimento da economia solidária. Isso foi muito do nosso debate, por exemplo, na última reunião do Fórum Catarinense de Economia Solidária. Como integrar essas ações, né? Porque cada ministério tem uma ação, os municípios têm uma, os governos do estados têm outras, as entidades têm outras ações. Como é que a gente faz para não ter retrabalho, para que a gente não tenha concorrência, para que a gente tenha realmente, para quem mais interessa, que são os empreendimentos da economia solidária, uma política efetiva? Evidentemente que a construção dessas políticas públicas pressupõe consensos, não é? Mas também o conflito é inerente, né, a esses espaços de encontro, de diálogo, né? Eu acho que isso é importante também, né? No caso de Senais e Fórum, por exemplo, o que se percebe é que consensos existem, mas existem os conflitos também e existe uma transformação mútua e gradual tanto da Secretaria Nacional de Economia Solidária como dos fóruns, né? Então, esse processo de transformação de ambos é um processo permanente. Isso que é interessante, né? Santa Catarina parece como um dos estados de destaque na economia solidária, né? Ou não? Ou tem outros estados que estão mais na dianteira desse processo? A gente tem em Santa Catarina, nós temos o próprio Fórum Catarinense, ele é uma construção anterior até o processo de construção do que até o próprio Fórum Brasileiro, ou foi concomitante, né? Mas o forte de Santa Catarina é que a gente tem um processo de participação muito grande. Por exemplo, as reuniões, um estado, por exemplo, do Brasil que se reúne a cada 2 meses, nós temos reuniões de 2 dias, então tem bastante pauta para discutir, tem espaço. A gente tem uma integração muito grande das entidades, então a questão de buscar recursos, de buscar ações, a gente tem avançado muito, né? Então Santa Catarina tem sido um estado que tem, quanto fórum, quanto organização, tem se destacado sim, né? Perto de outros estados que a gente tem no Brasil. Professora Luciana, como é que está a economia social hoje, a nível de Brasil, a nível de Santa Catarina? Qual é que é a avaliação que se faria, assim, de termos gerais da economia social hoje? A economia social, como eu falei anteriormente, nós não trabalhamos muito com o mundo, digamos assim, a economia social é um conceito, ele é muito bem aceito pela comunidade acadêmica, pelas administrações públicas e pelas organizações de alguns países da Europa, né? No Brasil, nós usamos o conceito de economia solidária, né, que é um pouco esse panorama que o Luiz acabou de dizer. No conceito de economia social, entrariam, por exemplo, as nossas instituições de solidariedade que nós temos no Brasil, não é? As fundações, né? Então, o panorama, ele é um pouco mais amplo do que a economia solidária, né? A economia solidária, na verdade, é um pouco esse foco que o Luiz está colocando. Nós não usamos a expressão economia social tendo como referência esse aglomerado de instituições que trabalham tanto a nível das cooperativas como das misericórdias. No caso de Portugal, por exemplo, a economia social inclui as misericórdias, né, que estão ligadas à Igreja Católica, inclui as fundações, inclui as cooperativas, as instituições particulares de solidariedade, quer dizer, é um universo maior, não é?
Ok, a temática é interessante, é muito boa, o nosso espaço de tempo também já se esgotou. Eu agradeço muito a presença da professora Luciana Ronconi, a presença do mestrando Luiz Felipe Goldfeder Reinicke, que participaram do nosso programa de hoje. Isso é muito importante, a temática continua. Agradeço mesmo a participação de vocês. Muito obrigada a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. E o nosso programa, Nas Entrelinhas, volta semana que vem, quarta-feira, 10h30 da manhã. Um abraço a todos.